Gênesis 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: "Dê-me filhos, senão eu morro." Jacó ficou zangado com Raquel e disse: "Você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos." Então Raquel disse: "Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela." Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ela teve relações com ele, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: "Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho." Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: "O nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci." Quando Léa percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Léa disse: "Que sorte! Este menino vai ser chamado Gad." Depois, Zilpa deu a Jacó outro filho e Léa disse: "Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz." Por isso, um menino se chamará Asser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léa, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léa: "Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe." Léa respondeu: "Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu?" Aí Raquel disse: "Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite." De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léa foi encontrar-se com ele e disse: "Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou." Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Léa e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Léa disse: "Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido." Depois Léa engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: "Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos." Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Léa teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho, então disse: "Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho." Por isso, ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra. Dei-me aos meus filhos e às minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido." Labão respondeu: "Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei." Então Jacó disse: "O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família." "Quanto você quer que eu lhe pague?" insistiu Labão. Jacó respondeu: "Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que o roubei." Labão concordou, dizendo: "Está bem, aceito a sua proposta."
Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo e de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos e escravas, camelos e jumentos. Salmo 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Lucas 18. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: "Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário." Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: "É verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo." E o Senhor continuou: "Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra?" O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: "Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho." Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: "Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador." E Jesus terminou dizendo: "Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido." Jesus e as crianças. Depois disso,
Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Para terminar o nosso devocional, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós somos totalmente felizes em te conhecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade que é te pertencer. Obrigado por essa palavra que acabamos de ler, que para nós seja uma semente plantada no nosso coração e que ela venha germinar, crescer e frutificar. E que possamos também levar outras pessoas a te conhecer, que nós, a nossa vida, seja reflexo daquilo que conhecemos de ti, que as pessoas possam olhar para nós e ver o diferencial, ver que temos algo diferente e que essa coisa diferente, que esse algo diferente, que essa mudança, que tudo isso que nós fazemos e que demonstramos seja você nas nossas vidas, que seja você no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso andar, no nosso levantar, no nosso agir, no nosso comportamento e também quando renunciamos, quando dizemos não para coisas que são comuns aos outros. Que todos possam ver que o Senhor se faz presente nas nossas vidas, que não seja algo somente da boca para fora, que não seja apenas uma leitura, que não seja apenas, Deus, um momento, mas que seja uma vida de total entrega e total dependência de Ti. Que tudo que formos fazer seja para a Tua glória, seja no comer, seja no beber, seja no trabalho, na faculdade, seja no vestir, onde quer que formos e o que quer que fizermos, possa ser exatamente conforme do Teu agrado e do Teu querer. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos cada vez mais, melhorarmos cada vez mais e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.